Vamos lá, vamos ver aqui, explicando toda a história zombies de Call of Duty em 9 minutos. Resumão até o Black Ops 6. Toda a história zombies da Treyarch da Felipe Brasil Game. franquia Call of Duty até antes de BO6, resumida de forma que no final desse vídeo você vai achar que entendeu, mas não vai ter entendido bosta nenhuma, porque eu irei remover toneladas de informação pro vídeo não ter 19 horas. Em português, no início de tudo existia um universo, e nesse universo existia uma energia chamada Éder. Essa energia permitiu que pela primeira vez vida fosse gerada com uma espécie alienígena chamada Keepers, nascendo praticamente junto com essa energia. Os Keepers manipulam essa energia do Aether e não apenas criam uma dimensão própria chamada Agartha, que está além do tempo e do espaço, como semeiam a vida em a conspiração, né, Agartha? Outros universos que surgiram depois deles. Ou seja, o multiverso todo só tinha vida porque eles semearam ela usando a Aether. Em dado momento, alguns Keepers descobrem outra energia chamada Dark Aether, que vinha de uma dimensão de mesmo nome. Essa energia era maligna, lazarenta, desgraçada, e os Keepers que foram mexer com ela ficam infectados, gerando assim uma guerra entre Keepers normais e os corrompidos por ela, onde os normais vencem e trancam os corrompidos no Dark Aether, onde os corrompidos se infectam tanto que viram Apóticons. Os agora Apóticons queriam sair do Dark Aether pra tomar outros universos, mas só conseguem sair se alguém de fora... Isso é Black Ops ou tipo o lore de um MMORPG? Pode abrir pra eles. Então eles manipulam os humanos de diversas dimensões diferentes pra conseguir isso de alguma forma. O plano dos Apóticons foi jogar meteoros de Aether, inclusive tava miau 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 no fundo tocando, nos planetas Terra de diferentes dimensões, e esses humanos, conforme mexessem com isso, uma hora ou outra se teletransportariam ou fariam alguma merda, e isso os faria se comunicarem de alguma forma com os Apóticons. Um humano da dimensão original chamado Edward Richthofen, um cientista alemão da época da Segunda Guerra, acabou se teleportando pra Lua enquanto estudava o Aether. E lá ele fez contato com os Apóticons através de uma antiga base deles construída lá. Após isso, Richthofen enlouquece e vira uma marionete deles e se torna ambicioso por poder. Em dado momento, ele teleporta Ludwig Maxis, um homem que ele odiava e que só atrapalhava o trabalho dele, junto com Samantha Maxis, uma pequena garotinha, filha de Ludwig, pra qualquer lugar. Tudo bem que essa parte com nazista e tudo mais é realmente inspirado em coisas reais, porque os nazistas realmente queriam arranjar formas sobrenaturais de vencer a guerra, né? Aleatório, só pra morrerem. Mas a Samantha, tinha um departamento pra isso, tinha o grupo lá do Sol Negro, enfim. Cada do destino vai parar na Lua, naquela base lunar dos Apóticons, e começa a interagir com objetos lá que fazem com que ela pudesse controlar mortos-vivos usando a energia do Aether. Esse objeto que ela usa pra poder fazer isso é uma pirâmide. E assim, ela usa zumbis pra caçar e matar Richthofen como vingança. Richthofen e outros 3 soldados que sofreram lavagem cerebral e por isso são subservientes a ele, chamado Dempsey, Nikolai e Takeo, tomam as devidas providências para que Richthofen voltasse pra Lua para lidar com Samantha. Só que eles não sabem disso, Richthofen usa eles. Richthofen consegue concluir o seu... Cara, e isso é dito em algum lugar dentro do jogo, no lore da parada? Que eu lembro quando eu jogava o modo zumbi, era só um modo de sobrevivência. Plano e vai pra Lua e troca de corpo com a Samantha. Ou seja, agora ele estava controlando os zumbis no corpo da garotinha. E não só ele tentaria matá-la em seu próprio corpo, como tomar a Terra toda com o seu exército. O pai de Samantha havia sobrevivido e ressurge, dizendo que tinha um plano que pararia Richthofen. O plano foi matar pelo menos 1 ou 2 terços da população mundial para que o exército de Richthofen diminuísse de tamanho. Baita plano bom, hein? Anos se passam e Maxis entra em contato com alguns humanos na Terra dizendo que tinha um plano para tirar o controle dos zumbis de Richthofen e salvá-los. Esses humanos correm o mundo todo fazendo o que Maxis dizia. No final, o Maxis consegue sim tirar o Richthofen do controle, mas Maxis começa a controlar os zumbis e diz que não se importa com a Terra e só fez isso para alcançar a Agartha. Quando o Maxis alcança a Agartha, ele puxa a Samantha lá da Lua, do passado, pra agora no presente. E Samantha, vendo agora que não havia mais esperança para seu planeta, usa seus poderes para ir a outra dimensão pedir ajuda, porque a dela foi aniquilada. E ela vai pra Terra da dimensão 63, ainda durante a Primeira Guerra Mundial. Do Ney da dimensão 63. Lá ela conhece versões alternativas do seu pai, de Richthofen e de mais aliados, versões mais jovens e que querem ajudar Samantha. Eles a ajudam e dão a ela acesso a Agartha, onde ela conhece o líder dos Keepers que vivia lá, chamado Dr. Monte. Esse que deixa a Samantha viver na casa dele, enquanto diz ao Richthofen da dimensão 63 e seu grupo que eles tinham que salvar a dimensão de Samantha. Após estudar bastante e conversando com Monte, esse novo Richthofen entendeu que isso só seria possível usando a chave de conjuração, o mesmo artefato usado pelos Keepers para semear
vida usando a Aether no multiverso lá no passado. Assim, o Richthofen e a equipe dele fazem um corre danado em várias épocas diferentes da dimensão original, viajando no tempo mesmo pra conseguir tudo que precisavam. Que eram do nada virou Fate Grand Order. as almas dos Zeus deles daquela dimensão. Almas essas que serviriam de, digamos assim, entre aspas, bateria pra chave de conjuração funcionar. Porém, quando eles iriam completar o plano, eles descobrem que Shadow Man, o líder dos Apóticons, estava dentro da chave de conjuração. E assim, ele consegue invadir Agartha e uma batalha feroz acontece lá. No final, os Apóticons são banidos de Agartha, porém o Dr. Mundo... E você faz tudo isso dando piu, 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 piu. Com armas. Sequer se preocupa em ajudar a dimensão de Samantha e nem outras dimensões que foram invadidas pelos Apóticons no processo. Ele larga tudo como está, cagando pra geral. Porém, ele nota que Richthofen e seu grupo não desapareceram como deveria acontecer. Porque eles... Como acabar com a ameaça interdimensional vinda de forças da origem do universo? Taca-lhe bala! Viajaram tanto no tempo que eles criaram um paradoxo temporal que eu não vou explicar porque isso aqui é um resumo, e por isso eles não somem. Então, o monte teleporta eles pra Idade Média da dimensão 63, gerando assim um ciclo temporal não, onde eles no estão com magia, eles estão com os cajados aí. Eles pra Idade Média da dimensão 63, gerando assim um ciclo temporal onde no futuro tudo que eu acabei de explicar aconteceria de novo e os humanos cruelmente estariam sempre fadados à destruição em infinitos loops de zumbi nascendo e terra explodindo de novo pra sempre, infinitamente. Ou seja, eles estavam condenados forever. Esses loops vão se repetindo até que, em um deles, um Richthofen faz algo diferente que interrompe esse ciclo, gerando uma forma de eles realmente vencerem Monte, quebrando esse ciclo. Porém, o Monte era tão esperto que ele fez um segundo ciclo, onde, se eles caíssem nele, esse segundo ciclo devolveria eles ao primeiro ciclo. Por isso, justamente, Dempsey, Nikolai e Richthofen Takeo percebem que não conseguem mesmo vencer. É impossível. Então eles tomam uma decisão amarga, acabar com os ciclos de sofrimento dos humanos de uma vez por todas. Eles se unem aos seus Zeus da dimensão original para um plano que jogaria todas as dimensões que existem, exceto uma, dentro do Dark Aether. Isso acontece porque, nesse ponto, todas as dimensões foram atacadas por zumbis e criaturas do Dark Aether. Todas mesmo. Se tem infinitas dimensões, por definição, se tem infinitas dimensões que não foram atacadas. E apenas uma estava ilesa. Então, fazendo isso, eles trancariam todas as maldades zumbísticas no Dark Aether, tudo que não presta lá dentro pra nunca mais sair. Todas essas loucuras. Enquanto a dimensão restante, que nunca teve contato com isso, pelo menos viveria em paz. Pelo menos uma. Porque tava todo mundo já pra cucuia. E isso acontece. O multiverso inteiro está condenado. Menos uma dimensão que se salva. Todos os personagens dos outros universos morrem nesse processo. Com exceção apenas de Samantha Maxis, que ainda estava viva, e um garotinho, que era um Edward Richthofen da dimensão 2210. Eles dois foram os únicos que sobrevivem, já que foram os únicos que receberam a permissão para vir à dimensão ilesa de zumbis antes que o plano se concluísse. Provavelmente por empatia dos personagens adultos, já que esses dois aí eram crianças. O nome dessa dimensão, que foi a única que sobrou, é desconhecido, mas nós apelidamos ela de Codiverso. O plano assim é concluído, mas quem dera que seria fácil. Mesmo numa dimensão que não tinha nenhum zumbi, e nem como os zumbis serem criados aqui, seres do Dark Aether trancados lá tentaram fazer contato com a dimensão Codiverso para tomar o que sobrou e talvez refazer Agartha ou qualquer coisa do tipo. Esses seres conseguiam fazer contato levemente, sem sair do Dark Aether porque eles não conseguiam, apenas através de reflexos na água ou coisas mais leves, meio que assombraçõezinhas. E isso fez alguns deles serem venerados como deuses em culturas antigas, quando se manifestaram de alguma forma leve para com humanos. Porém, de alguma forma ainda não explicada na data que eu tô gravando esse vídeo, algumas entidades, poucas, conseguiram entrar. E isso é visto no ano de 1912, quando, numa corrida atrás dos chamados artefatos Sentinela, um grupo de 4 pessoas que buscavam um homem chamado Alistair Rhodes presenciaram muita loucura no processo, até se depararem com uma criatura do Dark Aether que ficou conhecida aqui pelos humanos como Medusa, e ainda serem derrotados por ela. Depois disso, não sabemos o que aconteceu com eles ainda. Prosseguindo, durante a Segunda Guerra Mundial do Codiverso, um grupo de cientistas nazistas estavam... Isso é bem contado nos jogos? Porque isso parece muito, sabe, uma história que os caras só vão escrevendo no foda-se?
fazendo testes com uma máquina de vibrações Não. atômicas. O problema é que esse teste foi feito na Polônia e logo embaixo do mapa Nacht der Untoten, mapa que aqui no Codiverso era um lugar normal, mas em outras dimensões... Cara, porque parece muito uma história bagunçada que os caras falaram, mano, foda-se, vamos escrever qualquer coisa maluca aqui. É muito bem contado. Foi onde aconteceu surtos zumbis uma vez, especificamente na dimensão original. Isso fez com que as vibrações da máquina atômica abrissem uma fenda do Dark Aether nesse local. Aí, tem gente que tá falando, porra, é bem contado? Tem gente debatendo, falando que não é bem contado, não. A bagunça do 4 pra frente. Local que em outra dimensão teve grande presença de Aether, exibindo uma fragilidade espacial. O que não só fez criaturas do Dark Aether pela primeira vez entrar em grande escala... escrachado, então eu acho que não é mais... Não. Não tô falando do resumo. Tô falando desses temas absurdos e de coisas que... Entendeu? Pra justificar o zumbi, tem seres primordiais, a energia do universo, multiverso, e aí, entendeu? Caralho, viado. O escopo foi pra cucuia, entendeu? Eu achei genial, cara, isso aqui é basicamente uma história bem arquetípica desse tipo de coisa, né? É basicamente um mundo onde tem arcontes que dominam a realidade. Resumindo, é isso. Isso aí é uma reinterpretação do evangelho gnóstico, basicamente. No Codiverso, como algumas entidades... Inclusive tem todas as conspirações clássicas desse tipo de coisa, com os nazistas, com os deuses sendo representados das culturas antigas, que na verdade são essas entidades que foram manifestadas e tal. Uma história bem tradicional, que você vai encontrar em várias ficções. Entrarem em contato conosco e fazerem uma baguncinha que no fim foi resolvida, e isso com a ajuda de outras entidades que só nos ajudaram para se vingar das outras entidades que causaram mal para elas. Sim, as entidades também têm guerras internas, mas isso é um resumo, então eu não vou explicar por quê. Depois disso, o Codiverso viveu bem de novo até a Guerra Fria chegar e os soviéticos reativarem a máquina atômica, repetindo todo o processo enquanto queriam controlar o Dark Aether. Olha o tamanho da burrice. Dessa vez, Samantha e Richthofen já eram adultos e eles faziam o possível para impedir essa ameaça. E no final eles conseguem, com o preço de que Samantha ficou presa no Dark Aether para proteger o Codiverso. E vale citar que o Richthofen agora odeia Samantha, assim como odeia um agente da CIA chamado Weaver. Mas eu não vou explicar o porquê, porque acabou o nosso tempo. Depois disso começa o Black Ops 6 Zombie. Tchau, tamo junto! Eu não tenho o que falar, é bem explicado no jogo. Só que, como isso é o resumo da história complexa e longa, de se contar fica meio complicado condensar tudo isso. Mas no geral, bem contado, não sei não, hein? Sei não. Code Zombies é um conceito, e você vira esse conceito, mas não é bem contado. Você revira esse conceito, mas não é bem contado. É como dizer que o Isekai é bem contado porque MMO é bem estabelecido? Era pra ter acabado faz tempo? Não sei. Não vou dizer que é ruim, porque eu não conheço, né? Mas parece que é um negócio que foi muito além do que precisava, talvez. Mas pode ser bom. É basicamente, resumindo, é tipo Indiana Jones com algumas questõezinhas extras, né? Tipo Indiana Jones com aliens interdimensionais. É um pouco de Lovecraft, pois é. Assim, eu não sei o que esperar de uma história de COD Zombie, pra ser sincero, né? Então, falam que a história de Call of Duty é boa, né? De alguns jogos que são as histórias bem construídas, com personagens interessantes e missões legais. Então talvez o COD Zombies também tenha a mesma coisa. Apesar de eu achar que parece aquela história que acabou dando muitas voltas em si mesma e botou coisas complicadas para esconder alguns erros, sabe? Mas interessante. Tudo isso aqui eu vejo de onde veio. Basicamente, isso aí tá dentro de todas as teorias de conspiração e ocultismo que a gente tem de popular na internet. Então, igual eu falei, pra mim eu tô vendo a mesma história várias vezes, né? Porque isso aqui é muito comum em quem tá acostumado com pesquisar essas paradas, que dá origem para muita história e conspiração que são inspiradas, inclusive, em conspirações reais, né? MK Ultra, o Sol Negro e outras coisas do tipo, né? Porque a galera fala, ai, nada disso existe, mas os governos acreditam que isso existe e eles fazem vários experimentos com isso, inclusive, né? Um exemplo disso na mídia pop, que muita gente conheceu, foi com
Stranger Things, né? Que mostra um pouco do MK Ultra com a garotinha lá, número 11 e tal. Interessante, interessante.